Até tirando as dúvidas de quem tem, né? Gente, eu tô divulgando as lives que existem e nem divulgo todas, né? Porque vocês têm que formar o portfólio de vocês de horas complementares. Mas não quer dizer que para cada palestra que tiver, a gente vai dispensar o aluno para aula e tal. Aqui cada um tem que se administrar, né? Tem gente que não tem aula na segunda, tem gente que não tem aula na terça, enfim, tá? Vocês têm o livre-arbítrio, não quer assistir a aula? Não assiste, também perdeu a aula, né? Vai assistir depois gravada, enfim, ok? Bom, vamos lá então. Pessoal, hoje à tarde eu corrigi a atividade de vocês sobre o ambiente externo, e hoje a gente vai ver o ambiente interno e análise de SWOT. Claro que cada vez fica mais, vai facilitar o entendimento, né? Mas vocês têm que pensar o seguinte: quando você faz um levantamento de ambiente, é como se fosse um brainstorm, tá? Uma tempestade de ideias. Então, você não precisa ficar justificando muito, né? Pegou lá o econômico, pegou lá o desemprego, né? O desemprego afeta a minha organização? Afeta. Então, com o aumento do desemprego, né? Como o produto não é de primeira necessidade, vai baixar a queda da aquisição. Um exemplo. Então, você justificou por que aquele item vai afetar a tua organização. Por quê? Porque depois nas estratégias você tem que pensar o seguinte: mas nós estamos, então, com o aumento do desemprego, o pessoal não vai consumir tanto o nosso produto. Qual estratégia para fazer o pessoal continuar consumindo o meu produto? Né? Então, você não precisa ficar justificando muito, mas com frases curtas e de bom entendimento. Eu vi ali que muitos não colocaram, por exemplo, na análise do ambiente, macroambiente externo, eu coloquei ali, só coloquem as variáveis que vocês acham que afetam a tua organização, ok? Agora, no microambiente externo, todos eles afetam a tua organização, porque se vocês forem ver lá, lembram que tem aqueles balãozinhos, a empresa está no centro, depois vem o microambiente e o externo, mais por fora vem o macroambiente. Por que o micro está do lado da organização? Porque o microambiente é aquele que afeta diretamente a tua organização. O macroambiente, ele afeta a tua organização e outros também. Afeta todos, independente, se vamos supor, se o teu setor é de transporte, também vai afetar o setor moveleiro, vai afetar o setor de alimentos. Então, quando a gente fala em microambiente, a gente sempre tem que analisar, no mínimo, esses 4, cliente, fornecedor, concorrente, agentes reguladores. Pode ser que você não tenha não tem interferência nenhuma, por exemplo, de fornecedores, quando o teu fornecedor é pulverizado, né? Não, eu não tenho assim, porque se eu não pego do primeiro, eu pego lá do 10º, do 8º, enfim. Agora, tem que até isso colocar, tem que até isso ficar claro que você não tem problema com o fornecedor. Agentes reguladores. Dificilmente uma empresa não tem alguma influência de um agente regulador, porque você tem prefeitura, você tem o sindicato, você tem, sempre tem isso que daí a gente ainda vai entrar lá na FEPAM, no meio ambiente, vai entrar em outros detalhes que aumenta mais ainda os agentes reguladores. Né? Então, muitos esqueceram, muitos não avaliaram o cliente. O que a gente avalia no cliente? A gente não avalia o cliente no sentido assim, eu satisfaço o meu cliente. Não. Quando o cliente influencia a tua empresa, influencia no quê? É isso que vocês têm que pensar, se perguntar. Meu cliente é altamente exigente. Na apresentação do produto. O meu cliente é exigente quanto à entrega do meu produto.
O cliente é exigente quanto a quantidade ou o atendimento. Então eu sei que o agente externo, o cliente, me influencia no momento em que ele exige entrega, né? E então isso eu tenho que me esmeirar. Daí eu vou lá para o meu ambiente interno e vejo como é que está a minha entrega. Ela é um problema ou ela é um ponto forte para a minha empresa? Eu consigo sempre entregar ela em tempo hábil ou eu tenho dificuldade? Então, vocês vejam, o externo influenciando o interno, tá? Agora vocês vão entender, vendo mais o ambiente interno, como se faz essa relação. Mas, assim, às vezes eu vi alguns equívocos, né? Se justificando. Como você faz? Não, como você faz está lá no ambiente interno. Agora eu só quero, você vai fazer um brainstorm de como o ambiente externo te influencia. Te exigindo mais, não te exigindo, né? Enfim. Então, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar sobre isso? Então, eu vou colocar a aula, que daí vai surgindo até questões durante a aula. E me perguntem, gente, porque a análise do ambiente, ela é fundamental. Você fez uma análise errada, você vai escolher uma solução, uma estratégia equivocada. E aí, todo o teu planejamento acaba ficando comprometido. Opa. Preciso de um ok de vocês. Vocês estão vendo? Não está aparecendo nada ainda. Opa, então... Então, deu um problema aqui. Agora eu fechei. Agora sim, prof. Beleza. Eu juntei a aula da semana passada e essa aula, tá? Por isso que eu botei aqui a aula 5 e 6. Vocês receberam as duas aulas distintas, tá? Então, nós vimos até agora, então, o diagnóstico externo. Então, hoje nós vamos ver o diagnóstico interno e a construção do cenário. Bom, o diagnóstico interno, ela envolve dois componentes, que é os pontos fortes e os pontos fracos dentro da tua organização, né? E, além disso, identificar as pressões internas por mudanças e forças de resistência. É outra coisa que interfere na organização. As forças de uma empresa. Está relacionado às vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes. São as aptidões mais fortes da organização, né? Para defini-las, responda algumas perguntas, né? Quais as suas melhores atividades? Quais os seus melhores recursos? Quais as suas vantagens competitivas? Qual o nível de engajamento dos clientes? Então, aqui são perguntas aleatórias, mas quando a gente fala em forças da empresa, a gente quer ver os pontos fortes que a empresa tem, tá? Então, as forças também podem ser elementos internos que trazem benefícios para a organização. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de produto altamente qualificada, muito
ativa, proativa, está sempre criando. Isso é um ponto extremamente positivo, é um ponto forte para a empresa. Tem empresas que o problema está ali, são pessoas acomodadas, são pessoas com uma limitação também, né, em termos de capacidade de desenvolver. Às vezes a gente fica promovendo as pessoas, só que ela já estava no seu limite de inteligência, né, e você ainda promove ela para mais e ela não consegue dar a nota, né, a nota quer dizer aquele resultado que você esperava, né. Então, uma outra maneira de pensar sobre isso é entender que os elementos estão sob o controle da empresa, ou seja, ela consegue decidir se mantém ou não, né, essas forças, se ela também tem domínio sobre, né. Então, a união da equipe, uma certa quantidade de ativos, imóveis, equipamentos modernos, a localização privilegiada, relacionamentos estratégicos, modelo de cobrança. Veja que aqui, ó, união da equipe, são pessoas, é gestão, se ela é coesa, uma certa quantidade de ativos, é dinheiro, não adianta, não é que não adianta, é importante a gente ter uma equipe unida, mas se tu não tem dinheiro, se tu não tem recursos, não que você não vá conseguir, mas as tuas estratégias têm que estar a isso também, né? Localização privilegiada. Localização privilegiada, eu já vou dizer logo que muita gente se equivoca. Quando a gente vai abrir um negócio, quem é que decide em que lugar que vai abrir o negócio? Qual é a rua, qual é o endereço, qual é o prédio? Quem é que decide? Estou perguntando. Nós mesmos. Hã? A gente mesmo. É a gente, né? É o empresário, né? Sim ou não? Não esqueça que eu não estou enxergando vocês. Quem é que decide aonde vai abrir o seu negócio? Não é o empresário, não é a pessoa que vai abrir o negócio? Sim ou não? Sim, professora. Então, por que eu pergunto isso e friso isso? Porque quando vocês vão fazer o levantamento de ambiente, colocam localização privilegiada, o ambiente externo. E não é. Quem decide aonde vai abrir é o empresário. Então, se ele abrir lá no bairro, lá no fundão, mas é a única coisa que ele pode pagar, bom, que seja, mas foi ele que decidiu. Como? Se ele abre aqui na avenida principal, por exemplo, da cidade, no centro, também foi ele que decidiu. Então, se ele tem uma localização privilegiada como um ponto forte ou como um ponto fraco, é uma análise do ambiente interno, porque foi uma decisão dele, não é o ambiente externo que está o influenciando, né? Relacionamentos estratégicos, modelo de cobrança, da mesma maneira, né? Quem é que decide como que vai cobrar o seu cliente? Não é o empresário que decide se vai vender só à vista, vai vender no cartão, vai vender no carnê, vai fazer negócio no fio do bigode, né? Que é aquele acordo de cavalheiros. É ele que decide. Agora, se ele está indo mal nos negócios, porque os clientes não estão pagando, e ele efetivamente não tem como cobrar, quem é que decidiu o modelo de negócio? Foi ele. Então, é um ponto fraco da organização, da mesma maneira que pode ser um ponto forte. Fraquezas do negócio. Então, as fraquezas são aptidões que interferem ou prejudicam, de algum modo, o andamento do negócio. É muito importante haver sinceridade nessa etapa da análise. Pode-se encontrar fraquezas utilizando os seguintes exemplos. A sinceridade, gente, ela é muito importante. Quando você faz uma análise de ambiente, não é o momento de querer se vangloriar, né, ou de não admitir as suas fraquezas também.
Não, tem que admitir seus pontos fortes, mas também tem que admitir suas fraquezas. E aí, assim, já digo para vocês, por exemplo, vocês estão dentro lá da organização e vocês estão com o proprietário, né, o empresário, porque tudo depende também do tamanho da organização e as relações. Já começa assim, se você não tem uma equipe coesa, se o proprietário ou o empresário, né, tem restrições com as pessoas, em abrir, em conversar, e convida elas para fazer um planejamento estratégico, vai ser complicado, porque as pessoas não vão saber se elas podem ser sinceras, né, porque não sabem a reação do proprietário, e não vão saber se o proprietário realmente vai admitir algumas coisas que vão ser perguntadas, se ele vai ser sincero com isso. Então, é um momento de sinceridade. Para ser sinceridade, você tem que estar em volta de pessoas que você confia e que você acredita e que respeita. Porque eu já vi, por Deus, gente, eu já vi em levantamento de ambiente, as pessoas dizerem a verdade e depois serem retalhadas na vida da empresa, no trabalho, porque foi disse uma verdade. Ali deve-se falar a verdade, é um brainstorming, é um levantamento, as pessoas vão jogando, mas isso? Claro que um outro pode argumentar, não, mas para aí, tu está vendo por esse ponto, mas pensa nesse outro lado, é mesmo, realmente você tem razão, né, é a hora de estar discutindo, então é um ponto forte ou um ponto fraco? Não, isso aqui, depois a gente vai ver que é um ponto forte, não fraco, mas vamos colocar aqui. Então, é importante a sinceridade. Então, a mão de obra é capacitada, existem lacunas de treinamento, por que a concorrência foi escolhida? Por que o meu engajamento não funciona? Quer dizer, por que a minha concorrência escolheu, por que o meu cliente escolheu a concorrência e não a mim? Né? Então, aí começam os itens, né? Daí começam a levantar, o concorrente está mais, quer dizer, não é o que o concorrente está mais, meu produto está faltando isso, meu serviço está faltando aquilo, meu cliente está exigindo alguma coisa que eu não estou conseguindo corresponder. Lacunas de treinamento, daí você vai e começa, você diz assim, não, nosso atendimento é mediano, não tá bom, tem muita gente esperando na fila e tal, então aqui, porque a gente vai ver lá na área de pessoas, né, pessoas lá, recursos humanos, vai ver lá o item, aí tu vai botar lá o item, pouco treinamento, na verdade tu vê que o cliente está exigindo atendimento, meu atendimento não está sendo eficiente, e aí você pergunta, você dá treinamento? E aí, às vezes, não, né? Às vezes você não proporciona treinamento, você não proporciona ao funcionário aí em palestras, né? Nessa questão também da função da qual está exercendo. Não adianta a organização liberar palestras, assim, fulano de tal, vai todo mundo, mas qual é o objetivo de ir naquele evento? Para quê? É para treinar o quê? Né? Então, também é muito, muito relativo, senão o proprietário diz, não, mas a gente lembra que a gente mandou todo mundo lá para ver fulano de tal? Sim, daí mandou lá o operador de máquina para assistir lá uma palestra sobre vendas. E aí ele continua gerando um monte de refúgio. Não, mas eu manda treinar o quê? Tem que, não tem problema de ir numa palestra de vendas, mas o que você está fazendo para ele melhorar na área em que ele atua dentro da organização, né? Então, as fraquezas encontradas precisam ser examinadas e observadas de forma isolada, para que assim seja possível anular os problemas que elas ocasionam. Se não for possível corrigir a fraqueza a curto prazo, ideal que sejam estudados métodos para minimizar o efeito e tentar contorná-lo de modos que se tornem forças relevantes para o negócio.
Então, assim, exemplos de fraquezas: produto altamente perecível, matéria-prima escassa, equipe desmotivada, tecnologia ultrapassada, processo de entrega deficitário. Quando a gente fala aqui, ó, equipe desmotivada, por exemplo, se não for... as fraquezas encontradas precisam ser examinadas e observadas de forma a isolar para que, assim, seja possível anular os problemas. Você levanta as fraquezas para tentar resolvê-las, anulá-las, né? Então, produto altamente perecível. Bom, mas se eu produzo isso e ele é altamente perecível, o que eu vou fazer? É um ponto fraco que a gente tem, porém eu não tenho o que fazer, o que eu posso minimizar. Bom, se o meu ambiente de armazenagem não está adequado, se eu baixasse a temperatura do meu ambiente de armazenagem, ele ganharia ali 2, 3 dias a mais em termos de resistência. Então, uma maneira de eu minimizar os seus efeitos negativos é investir em depósitos climatizados. Matéria-prima escassa. Da mesma maneira, eu tenho agente externo. O que está acontecendo? Essa minha matéria-prima é escassa porque é sazonal, ela é escassa porque ela é rara no mercado, ou é porque, por exemplo, se é um produto de alimentos, houve uma quebra na safra, alguma coisa assim, né? Então, eu tenho que analisar para daí tentar minimizar também. Agora, equipe desmotivada, eu tenho como anular. Eu tenho como fazer um trabalho internamente e melhorar essa minha equipe, né? A tecnologia ultrapassada. Bom, se eu tenho uma tecnologia ultrapassada, eu posso trabalhar com melhorias para tentar melhorar, né, a sua produtividade. Agora, se não tem mais como, seria só investindo numa nova tecnologia. Aí eu tenho que saber, aí eu posso, como estratégia, por exemplo, na área de finanças, buscar investidores, buscar, como se diz, financiamento, né? Então, eu preciso saber que eu tenho isso para que eu tome uma ação depois, dentro do meu planejamento estratégico. Agora, se todo mundo fica com medinho de dizer que a máquina está ultrapassada, que nosso concorrente está com equipamento bem melhor, a maioria dos concorrentes estão, para não machucar lá o diretor industrial, aí, vai continuar tendo problema, porque ninguém disse o real problema, né? Processos de entrega deficitário. Não, nós atrasamos. Ah, mas não é bem assim, porque nós tínhamos problema, não sei o quê. Então, tem que ser investigado, mas hoje nós temos uma entrega ineficaz. Então, tem que haver um estudo para entrar dentro de um planejamento estratégico, para tentar resolver isso. Pode ser problema só de fluxo, pode ser problema realmente na negociação dos fretes, enfim, pode ser muita coisa, né? Mas ela tem que ser levantada para, então, buscar uma solução. Ó, para garantir que no estudo do ambiente interno se analisou todas as partes da organização, é importante que seja levantado o maior número de questões positivas e negativas, né, relevantes de toda a área da organização. Então, a gente tem que tentar pegar a organização como um todo. E aí, no mínimo, né, esses 4 itens aqui. Como eu disse, né, fazendo um brainstorm, uma tempestade de ideias. Se vocês pegarem esses 4 itens na empresa de vocês praticamente estão pegando toda a organização. Marketing entra vendas, entra divulgação, entra estratégias de negócios, né, recursos operacionais, todo o processo produtivo, ou se é de serviços, todo o processo de serviços, se é comércio, da mesma maneira. Recursos humanos, daí sim, analisar como é que está toda a tua equipe profissional de todas as áreas, e recursos financeiros da mesma maneira. Então, aqui,
alguns exemplos de marketing. Satisfação dos clientes, né? Nossos clientes estão satisfeitos. Como é que tu consegue comprovar isso? Pela pesquisa de satisfação, pelo número do saque, que está praticamente em zero em termos de reclamação, fidelidade dos clientes. A gente sabe que fidelidade dos clientes, o cliente fiel é aquele que volta, não é aquele que comprou pela primeira vez, né? Então, como é que, nossos clientes são fiéis ou não são fiéis? Como é que você diz que são? Não é assim, tu não acha que eles são fiéis? Não, eu também acho, fulano, tu não acha que eles são fiéis? Não, pode botar aí que o nosso cliente é fiel, tá? Eu quero saber quanto. Chega de achômetros, chega de chutar, né? Fatos e dados. Reputação da empresa, como é que está a reputação da empresa? Nós somos conhecidos, não, nós somos pouco conhecidos. Nós tivemos aquele problema lá e aquilo repercutiu mal, saiu no jornal, com isso deu uma queda nas vendas, então aconteceu. Então, a nossa reputação não está tão boa. Ou está, não sei. Reputação da empresa, uma maneira tu consegue negociar bem com o teu fornecedor, você vai em todo o mercado financeiro, te reconhece como uma empresa sólida, né, responsável. Então, isso também são maneiras de entender se a tua reputação está bem ou não. Sistema de distribuição, competitividade de preços, nosso preço está abaixo, está mais alto que o do concorrente. Nosso preço está bom no mercado, está ruim, uma das mais altas. Coloca lá, né, no brainstorm, né, em termos de preço, estamos acima do mercado, estamos abaixo do mercado, somos muito competitivos. Amplitude da linha de produtos e serviços. O que é amplitude da linha de produtos e serviços? Quer dizer, qual o teu portfólio, né, e quais as linhas, vamos supor lá, em alimentos, a linha de cereais, mas tem a outra linha de produtos diet, tem a linha tal, e dentro da linha diet, quantos produtos são? Da linha cereais, quantos produtos são? Essa amplitude é boa ou é ruim? A gente está muito focado só numa linha, pode ser, não tem problema, mas anota, né? Diz assim, não, nosso concorrente tem uma linha muito maior. Então, enquanto que a gente só vende cereal, vou inventar aqui, cereal com sabor maçã, nosso concorrente tem 10 sabores, e nós só temos um. Pô, então nós estamos, né, o nosso ponto fraco, tá com pouco produto, né, linhas de produto, nosso vendedor fica amarrado a uma linha só, daí, né, ele vai vender lá e diz assim, tu só tem a maçã, mas o pessoal agora está gostando mais de canela, né. Participação do mercado. Qual é a tua participação no mercado, por exemplo? Nós estamos participando com 1% do mercado da cidade de Carazinho e região. Aí eu posso criar meu objetivo em querer, daí dizer assim, não, eu estou com 1%, mas eu tenho uma boa reputação, eu tenho uma linha de produtos boa, grande, né, não tenho problema de produção, eu entrego no dia e tal, blá, blá, então eu posso criar um objetivo para aumentar para 2%, é dobrar a minha participação no mercado, né? Bom, 2% como objetivo, no momento que tu cria esse objetivo, você vai lá para a linha de produção saber se a linha de produção tem capacidade para produzir aquilo também, né? E aí vai desencadeando várias outras coisas. Mas, em termos de divulgação, como é que está a tua divulgação? Você tem um bom sistema como é que você faz essa tua divulgação do produto? Você tem site, tem redes sociais, você participa de eventos, patrocina eventos. Como é que está o teu marketing? Ele é um marketing bom ou ele é um marketing parado, né? O basicão? Não. Aqui o cliente conhece o nosso produto do boca a boca e com o representante só.
Então, é um ponto fraco. Nós não divulgamos o nosso produto. Nós não fazemos nenhuma inserção na comunidade para a comunidade nos conhecer. Daí aí a gente reclama às vezes que não aumenta as vendas, né? Mas e cobra do vendedor, mas o vendedor tem um limite, né? O que a instituição está fazendo, a sua divulgação institucional, né? Quando você participa, por exemplo, como um patrocinador, você não está lá assim, compre Coca-Cola, não, só está lá o banner da Coca-Cola, ela está fazendo uma propaganda institucional, né? É diferente se você participar de uma feira onde você tem uma stand, onde você está mostrando o teu produto. Então, tu tem participações diferentes, mas quando você tá patrocinando ou participando só com tua logo, essa tua logo, o que está acontecendo? Ela está começando, ela está sendo marcada, né? Ela está sendo gravada pelo cliente. Ó, já vi essa marca essa marca está aqui, está ali. Quando vê, ele está comprando porque é uma marca muito famosa, aparece em qualquer lugar, enfim. Então, forças de marketing, exemplos, né? Equipe de venda experiente, canais de distribuição bem desenvolvidas, marca conhecida, fraquezas de marketing, produtos com fama de baixa qualidade, atendimento ao cliente lento e pouco efetivo, preços pouco competitivos, né? Então, você tem ali exemplos de pontos fortes e pontos fracos. Olha, vejam que o marketing e o atendimento, né? Na metade do ano passado, eu pensei em fazer uns móveis aqui para minha casa, né? E aí eu conversei com uma colega, daí a colega disse, não, eu fiz uns móveis muito bons, sob medida e tal, a pessoa muito bacana, fez bem como eu queria, me mostrou as fotos, pô, ficou muito bonito e tal. Não, ele vai na tua casa, não é uma empresa grande, mas eles fazem muito bem e tal, papapá. Tá, daí marquei com a pessoa, daí a pessoa já levou um tempão para vir, daí veio, daí me deu umas ideias muito legais e tal, ia fazer aquilo que eu queria, daí ele disse assim, você sabe que daí a pessoa faz lá uns rabiscos, né, bem simplesinho, disse assim, é isso que a senhora quer, escolhi até puxador, já tinha escolhido tudo, ele disse, não, agora a gente vai fazer um desenho e a gente faz o orçamento, beleza, cadê o desenho? Cadê o orçamento? E aí se passou o tempo, se passou mês, e nada nem do desenho. Disse, olha, fulano, quanto que vai sair? Eu preciso me programar, eu preciso saber quanto que é, não sei o quê, papapá. E o desenho, né? Daí ele foi tirar uma foto do desenho que ele tinha feito. Quer dizer, não houve desenho em AutoCAD, ou enfim. Eu disse, mas tudo bem, ele sabia realmente, enfim, eu tinha gostado muito. Daí, ele chegou e disse assim, ele mandou o desenho, mas daí me mandou o orçamento, daí eu discuti o orçamento com ele, disse, não, mas vou ter que ir aí para pegar mais medidas disso, daquilo e tal. Gente, 2 meses, e o cara não tinha aparecido, levou 2 meses entre eu chamar ele e ficar esperando para efetivar a encomenda dos móveis. Eu disse assim, puxa, mais 2 meses só para isso, imagina quanto tempo ele vai levar para produzir. Eu cancelei, né? Então, assim, lento, pouco efetivo, ele tinha qualidade, né? Tinha preços competitivos, mas, né? Qual é sim, eu pedi para ele, então, me faça um contrato, né? Porque o valor era muito significativo para você fazer só de boca. Eu pensei, não, só um pouquinho, né? Uma coisa é tu fazer um balcãozinho, outra coisa é tu fazer mais móveis, né? Então, me manda um contrato. O cara não mandou contrato. Então, assim, perdeu uma venda, né? Então, quantos são assim que eles acham assim, não, mas meu produto é bom, ele me compra porque é bom. Mas tem vários que fazem produtos bons. Hoje em dia, você não é o único, né? Não dá para se iludir com isso, né?
de operações, né? Tamanho da estrutura, instalação de maquinário, capacidade produtiva, confiabilidade de fornecedores, níveis de estoque. Gente, esses são itens, não é que você vai colocar assim, tamanho da estrutura. Não, a estrutura, a estrutura comporta um crescimento, a estrutura está, já está no limite, né? Precisa de manutenção. Então, isso é que tem que se escrever, quer dizer, qual é a tua necessidade? Aqui são itens que eu estou, pensem, né, maquinário obsoleto, maquinário de ponta, né, então, maquinário de ponta, isso é muito bom, então é sinal de que a produção a produção também é boa, enfim, capacidade produtiva, confiabilidade dos fornecedores, níveis de estoque. Então, alguns exemplos: processos automatizados, maquinário moderno, excelente equipe de manutenção, até isso, dependendo do tipo de empresa, a manutenção, ela é muito importante. De fraquezas, equipamentos poluentes, que gastam muita energia, falta de planejamento de lotes econômicos de produção. Então, os mais variados. Aí eu sei que eu estou falando e vocês estão pensando na vida, lá na organização que vocês trabalham, como é que está esse ambiente interno, né? Recursos humanos. Tem política de recrutamento e seleção? Ah, não, a empresa não tem política de recrutamento e seleção. Tá, mas a empresa é quantos? 3. É o proprietário, caixa e um vendedor. Daí, gente, não vai ter mesmo, né? O cara não vai fazer uma política de recrutamento e seleção, que normalmente é feita por uma empresa terceirizada ainda, por uma empresa tão pequena, né? Mas não quer dizer que tu não tem uma equipe boa, e também não quer dizer que seja por isso que tu tem uma equipe ruim, porque não tem políticas de recrutamento. Agora, uma organização grande, uma organização que tenha 40, 100 funcionários, aí já começa a se pensar, 500 funcionários, mais de 1.000 funcionários, tem empresas com mais de 1.000 funcionários e não tem política de recrutamento e seleção. Por que isso? Porque no momento que você implanta uma política de recrutamento e seleção, tu tem que seguir. E aí, quando a empresa ainda é muito, como se diz, não profissional, ela é muito, não estou dizendo que ela é errada, ela é muito familiar, ela não quer, muitas vezes você não quer seguir essa política de recrutamento e seleção, né, ou de avaliação de desempenho, porque política de recrutamento e seleção, tu pode amarrar com avaliação de desempenho também, plano de carreira também. Normalmente, quando tu faz tudo. Por quê? Porque, por exemplo, avaliação de desempenho, você quer promover, é familiar, e você quer promover o Paulo, e não quer promover o Eduardo. Ah, mas na avaliação de desempenho, o Eduardo é melhor que o Paulo, mas eu gosto do Paulo, e eu sou proprietário e vou promover o Paulo, pronto, quebrou. Já não está mais seguindo a política de avaliação, a política de plano de carreira, por exemplo, sei lá, né? Então, claro, aqui tem todas essas perguntas, mas tem que se usar o bom senso, né? Tem que se usar o bom senso nessa hora, não adianta tu linkar, viu? Nós temos um ponto fraco aqui, nós não temos política de recrutamento e seleção, mas uma empresa pequenininha. Treinamento, isso sim, isso não interessa se a empresa são de 3 funcionários ou se são de 10.000 funcionários, treinamento sempre é importante. Remuneração, quer dizer, está pagando em relação aos concorrentes, como é que está o teu salário? Né, ele está abaixo, está acima, está igual, a próprio plano de carreira, índice de acidentes de trabalho, liderança, clima organizacional. Então, exemplos de forças de gestão: salário acima da média do mercado, bom clima organizacional,
de fraquezas, mão de obra sem treinamento necessário, lideranças com pouca experiência, né, pouca preparação, quer dizer, gestores despreparados, gestores que não acompanham os funcionários, não acompanham o desenvolvimento do trabalho. Então, isso são fraquezas que, quando você definir teu planejamento estratégico, essas pessoas vão afetar a implantação do planejamento estratégico, porque elas não vão mudar da noite para o dia. E se ele é um gestor que não entende muito da área, não entende muito das pessoas, ele vai interferir de forma negativa e não positiva. Finanças. Como é que estão as receitas, as vendas da empresa? Como é que está o custo? Como é que está a política de cobrança, de concessão de crédito? Ah, não, a gente ganha bem, mas o passivo trabalhista é enorme. O passivo trabalhista quebra uma empresa. E já quebrou várias e vai continuar quebrando, porque é aquela coisa, assim, de acreditar que aquela pessoa é muito... Eu disse assim, não, eu estou ajudando essa pessoa, ela não vai me botar na justiça. Não, olha que eu tirei ela lá do desespero, não tinha o que comer, beleza, mas é a pessoa se estabilizar, é ter agentes externos influenciando, que ela, na primeira oportunidade, coloca na justiça. Ou a organização como é que se diz? Quer extrair tudo do funcionário, quer extrair tudo dele, assim, trabalhar ao máximo, tudo é o máximo, tudo é o máximo. Nunca vai sair, não vai fazer nada. O cara precisa do emprego, senão vai morrer de fome. Ele que trabalhe. Espere. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai acionar a organização, e aí é 1, é 2 ou 3 e quebra a empresa. Né? Eu não sei se vocês têm alguma experiência sobre isso, sabe, Sônia, mas como tu é radical, mas é que isso é a vida, gente. E como empresário e como gestor, a gente tem que enxergar assim, tem que andar de forma correta na questão trabalhista. Senão você se ferra, vai se ferrar. Hoje, claro que mudou, a lei até está auxiliando mais o empresário, porque havia, por muitos anos, um abuso, né, por parte dos funcionários, em cobranças injustas da empresa, né, mas mesmo assim, é bem grande, quando a conta vem, a conta nunca vem pequena, né. Capacidade de investimento, lucratividade, endividamento, integração e relacionamento com outras áreas da empresa, sistemas de informação, informações financeiras, integração e relacionamento com as outras áreas da empresa, essas vocês podem incluir em todos os outros 3 itens. Como é que é essa área na sua relação com as demais áreas da empresa? Ah, mas que pergunta, que item? Ele é importante, sim. Por quê? Porque se o setor financeiro não se dá bem com as demais áreas, é complicado, porque as áreas vão querer, ela não vai acreditar no que as áreas estão pedindo, né? Por exemplo, investimento, mas precisam de investimento de 20 mil reais, de 500 mil reais, o Finanças não vai acreditar, ou, isso aí vai dar uma dívida de tanto, não vão fazer a dívida, sim, mas sem fazer essa dívida a gente não consegue ampliar nosso parque fabril, e aí não há harmonia entre as áreas, né, e isso é importante para a execução do planejamento estratégico. Se não houver harmonia, não quer dizer que não haja questionamento. Isso sim, cada um dentro da sua área questionar se realmente, efetivamente é importante aquilo que tem que ser feito, com certeza, cada um está cuidando da qual ele foi imbuído de competência, de responsabilidade, quer dizer. Agora, isso não quer dizer que ele tenha que
prejudicar outras áreas em função da dele, né? Então, a integração entre as áreas, ela é muito importante. Então, exemplos aqui, empresa capitalizada, uso de bons softwares financeiros, empresariais, exemplo de fraquezas, empresa sem acesso a crédito, assessoria contábil fraca, ineficiente. Da mesma maneira, gente, a empresa sem acesso a crédito, quer dizer, você ficou descapitalizado, precisa de dinheiro para capital de giro e você não tem mais crédito no mercado. É complicado. Assessoria contábil, você vai e pega minha empresa não tem um setor contábil, eu não preciso, eu pego uma empresa de contabilidade externa para fazer. Mas eu vou pegar aquela mais barata, ou vou pegar aquela que... Gente, é incrível o que uma assessoria contábil fraca pode prejudicar uma empresa. Pode prejudicar uma empresa. Um exemplo de uma pessoa física, no início do mês me contaram, a pessoa começou a pedir para usar o nome dela, porque tinha uma organização que estava diminuindo muito o movimento, e aí essa pessoa, ela era o financeiro dela, disse assim, sabe uma coisa, eu vou botar na minha conta, que é mais fácil de pagar as dívidas. E o dinheiro entrava, ele pagava, pagava tudo, tá? Fazia como se diz, a prestação de contas, mas só que ele usava a conta pessoal dele, que era mais prático, porque ele podia pagar pelo celular, não precisaria ir no banco, não precisaria ir e tal. Só que o assessor contábil não avisou ele, que no momento em que ele começa a entrar dinheiro na conta dele, ele depois vai ter que prestar contas no imposto de renda. Em resumo da ópera, em função de 2019, veio a conta agora, de 2019, veio a conta aqui de 2020, para ele pagar mais de 13 mil reais só de imposto de renda. Olha, e o contador não te falou isso? Pois é, troquei de contadores, mas, né? Então, às vezes, assim, não querendo falar mal do escritório contábil, mas a empresa tem que cuidar com quem ele pega o assessor, porque ele pode também se ferrar se o contador não falar de uma nova lei, se ele não está sempre atualizado no que mudou em termos de impostos, em termos de tributos, né? Então, nós temos, então, o nosso ambiente externo e interno. E o que é isso aqui, ó? Quais são esses agentes aqui que eu acabei não falando lá no início? São dois. Identificar as pressões internas por mudanças e forças de resistência. Isso aqui, gente, nada mais é que você não identificar dentro da sua organização que você tem forças, que você tem pressões internas. Pressões de quem? De máquinas? Não, né? De pessoas. Pessoas que não querem mudar. Pessoas que não aceitam alterações no processo, não aceitam inovações, não aceitam desenvolver novos produtos, mudar de linha, né? Então, essas forças internas, essas pressões e forças de resistências, elas prejudicam o planejamento estratégico, elas vão sabotar ao máximo o planejamento estratégico. Não é que elas vão quebrar máquina e nada, mas o sabotar é de fazer o mínimo que for, né, porque elas não acreditam. E aí a importância, que eu sempre digo desde lá do início, planejamento estratégico não se faz sozinho, se faz com as pessoas, se faz com a tua equipe, porque
isso faz com que as pessoas comprem as ideias também. E aí não criam essas pressões. Não criam essas pressões. E, mas eu não vou pegar todos os meus funcionários e eu agora vou botar numa sala e para fazer o planejamento. Não, não vai, não. O estratégico cabe ao estratégico, o tático cabe ao tático, o operacional cabe ao operacional. Mas em cada nível, você tem que convencer as pessoas desse nível. Se o nível tático está convencido, quer dizer, o estratégico convenceu o tático está convencido, quando você for fazer o estratégico, quem vai fazer são os supervisores, né? E aí a equipe é muito grande. Não, pega então pessoas chaves que entendem do processo, e essas também vão ser as disseminadoras dessas intenções. E elas vão diminuir essas resistências, né? Agora, se você excluir tudo e chegar a dizer assim, agora é assim, esse ano nós vamos fazer isso, né? Nós queremos, ou não dizer nada, né? Pior ainda, e quantas vezes isso aconteceu já? De você estar numa organização, daqui a pouco, zum, olha, eles vão mexer com tudo aí, mas por que vão mexer? Não sei, eu acho que eles vão, assim, eu acho que foi vendida, daí os novos, veio aí um pessoal, começou a olhar, começou a medir, eu acho que eles estão levantando tudo porque vão vender. A empresa vai vender. Vai ser vendida, a empresa vai ser vendida. Na verdade, estavam medindo, por exemplo, para a instalação de uma nova máquina, ou para aumento da empresa, da fábrica, mas não falam? E aí você quer o quê? Só vai criar pressões internas, né? As pessoas ficam com medo, o medo gera, tu vai dar toda ação, né? Tem uma reação. Se a tua ação não foi transparente, a reação também não vai ser. E tu não sabe como que ela vai ser. Então, tá. Então, nós temos aqui o ambiente interno, né? Que você tem que fazer, no mínimo, essas 4. Pode fazer mais itens? Pode, mas você fazendo dessas 4 áreas, finanças, operações, marketing e pessoas, você está abrangendo toda a organização, independente do negócio. Se é indústria, se é comércio, se é serviço, né? E aí você vai para a construção de cenário. Antes da gente entrar aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Não ficou claro? Quer dar um exemplo? Reafirmar o seu entendimento? Profi, Fala. o Jonas mandou avisar que ele ficou sem internet. Por isso que ele saiu da aula. Tá bom. Tá certo. Profi, eu não sei se está certo, mas no ambiente aula só teria até finanças os slides. Não, mas teria uma parte organizacional ali. Eu não sei se está certo, ou o meu note que... Não, mas como só vai ter finanças, depois o quê? Depois não tem mais slide que eu estava acompanhando. Mas daí tu tem que abrir a aula de hoje, Suelen. No início da aula eu falei que eu fiz uma compilação das aulas da semana passada e de hoje. Ah, tá. Tá? Que agora é análise de cenário através do SWOT. Né? Sim, eu já abri aqui, tá certo. Tá? Desculpa. Não, tranquilo. A tua dúvida, de repente, foi de muitos. Vamos lá, então vamos continuar. Bom, depois, então, que a gente levantou as variáveis, tanto externas, né, que pode influenciar direto ou indiretamente a empresa, né, e as condições internamente que a empresa está no momento, né, então, eu sei aquilo que me influencia e sei como é que eu estou. Aí eu vou ordenar esse levantamento, eu vou botar numa ordem para ficar mais fácil para eu definir o meu cenário. Então, esse ordenamento, né, pode-se utilizar a matriz de SWOT,
né? Como está escrito aqui, pois com isso terá uma visão mais clara da situação em que a empresa está inserida, podendo fazer uma análise racional, né? Por consequência, a relevância individual de cada ponto levantado. Né? E o que é análise de SWOT? Eu tenho certeza que a maioria já sabe, mas um ou dois não sabe, por isso, então, nós vamos ver o que é, tá? Vem do inglês, que quer dizer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou FOFA também, no português, né? Mas o SWOT é muito conhecido, então a gente acaba sempre usando o termo SWOT em vez da FOFA. Então, o SWOT é dividido entre o ambiente externo, que são oportunidades e ameaças, e o ambiente interno, que é pontos fortes e pontos fracos. Porque quando eu faço aquele brainstorm ali do ambiente interno, que a gente viu agora, a gente não precisa dizer assim, isso é um ponto forte, isso é um ponto fraco. Não, você vai colocando, você vai registrando. Na parte, por exemplo, de marketing, nossa divulgação é feita somente através do boca a boca. Daí, depois é que tu vai decidir se ele é um ponto forte ou um ponto fraco. Não precisa ali colocar, né? Então, os ambientes externos, que nem oportunidades. Quais são as oportunidades existentes para que as mudanças na atuação da empresa atingem certos objetivos? Então, eu coloquei aqui, e eu ainda coloquei aqui para vocês de qual variável se tá dizendo, que nem o mercado apresenta um maior leque de necessidades dos consumidores e a organização tem formas de expandir linhas de produção para atender. Sociocultural. Ela está criando novas necessidades dos consumidores, o leque de necessidades, muitas vezes é uma mudança cultural, ela está caminhando, por exemplo, a linha light, diet, né, outro dia a gente comentou sobre a linha de produtos de perfumes e, enfim, toda essa parte da beleza, que está abrindo um leque para a procura de produtos autossustentáveis, enfim, e daí a organização tem que saber, isso aí é uma oportunidade ou não, né? Se eu não tenho como seguir esse leque, não é uma oportunidade, mas o mercado em que eu atuo está apresentando, né, um leque maior de necessidades. Surgimento de novas tecnologias. Na minha área em que a empresa atua, tem tecnologias muito melhores, né? Uma coisa simples. Sabe esses canecos que a gente manda imprimir, né? A gente faz uma arte, manda imprimir o caneco. Aí, há pouco tempo, eu mandei fazer uns canecos, e aí eu olhei a máquina que o cara estava usando, sabe? E aí eu disse assim, é assim, é essa máquina e tal, legal. E aí eu conversando com uma pessoa, daí disse assim, quanto é que foram, quanto que tu pagou esse caneco aqui? Paguei tanto. Mas pagou barato, porque isso aí, a quebra é muito grande. Daí eu disse assim, como assim a quebra? Não, porque a gente faz isso e tal, daí um índice de quebra de em torno de 30% e tal. Daí eu comecei, daí ele disse, mas como é que tu faz? Daí ele falou a técnica que ele fazia, daí eu pensei, ele não sabe que tem máquinas muito melhores, né? Onde lhe permite ter muito menos quebra, com isso ele se torna mais competitivo. Porque o que acontece? Se você pega uma encomenda de 100 canecos, certo? E aí, nesses 100 canecos, você não vai comprar 100 canecos brancos para imprimir 100, tu tem que comprar mais, porque pode quebrar no teu processo. Então, você comprou lá, desses 100 canecos que era o teu pedido, 30 canecos tu quebrou. Aí tu teve que pegar mais 30, na verdade, fez 130 canecos para entregar 100.
Esses 30 canecos é perda tua? Não, tu botou nos custos. Opa, os 130 canecos custam tanto, dividido por 100 canecos, cada caneco custou tanto. Isso é normal, o empresário, isso é repassar a tua ineficiência para o teu cliente, e aí pode se tornar não competitivo. Isso é tecnologia, gente. Então, a tecnologia não é só, às vezes, máquinas enormes, mas são detalhes, são impressoras, enfim. Fortes aumentos de demanda de mercado e a organização tem capacidade de crescer rapidamente. Fortes aumentos da demanda de mercado e a organização tem capacidade de crescer rapidamente. Se tu consegue acompanhar ou não essa, como se diz? Essa demanda, né? Se ele te pedir para comprar, quer comprar mais, e tu vai comprar, se tu quer comprar mais, e tu tem como produzir ou não, tu já está limitado, né? Menores barreiras comerciais em mercados estrangeiros atraentes. Menores barreiras comerciais em mercados estrangeiros atraentes. Opa, aqui eu tenho uma baita de uma oportunidade, eu posso exportar? Meu produto permite eu exportar? Eu estou em condições de exigências para exportar ou não? Eu tenho uma oportunidade aqui, né? Pessoal, só deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu não me dei por conta. Sim. Pensei que eu não estava gravando, daí eu pensei, meu Deus, falei tanto e não gravei, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas, enfim. Aumento da exigência dos clientes da ISO 9000. Bom, se eu tenho 80% dos meus clientes exigindo ISO 9000, ou eu implanto ISO 9000, ou eu vou perder muito cliente. Ou eu vou me voltar a um outro mercado. Sou obrigado a implantar ISO 9000? Não, não é obrigado. Aí, só que é uma questão de você querer crescer ou não. Ou você muda o teu foco de cliente, para um cliente que não vai te exigir ISO. Mas daí, esse cliente vai pagar o preço que tu tá pedindo? Não sei. Crescimento demográfico da cidade devido à maior industrialização, novas famílias. Quer dizer, tá crescendo, tá vindo ali um novo mercado. São oportunidades que a gente precisa mapear, fazer o planejamento estratégico, ou melhor, o planejamento estratégico faz com que você pare e comece a analisar a tua organização frente ao mercado. Às vezes as empresas não fazem isso, elas estão tão envolvidas naquele dia a dia, e não enxerga mais para os lados, não olha para os lados, e parar para fazer o planejamento estratégico, tu começa a olhar para os lados. As ameaças, né, então, são que podem perturbar a vida da empresa, trazidas pelo mercado, pela tecnologia, pelos concorrentes ou pelos sindicatos. Então, entrada de concorrentes estrangeiros com custos menores. Está aí a China, né, e outros que incomodaram e incomodam muito, né? A gente, fora outras coisas, mas que nem essas lojas chinesas de produtos os mais variados, né? Cara, o preço deles, assim, não tem, é difícil alguém bater, eu digo, ficar igual, né? É muito baixo, o que eles fazem? Não sei, só sei que estão incomodando cidades que antes nem tinham noção do que era isso. Né? Cidades pequenas que quando tu vê, tem ali uma loja de um chinês. Eles estão errados? Não, eles estão buscando mercado. E tem mercado que aceita? Quer dizer, tem brecha? Tem. Né? E as empresas brasileiras estão se acomodando ou não? E o comércio brasileiro está se acomodando ou não? O que está fazendo para
tentar competir com essas instituições que estão entrando. Porque uma coisa era quando se falava, e isso que eu não estou falando nem pela online, né? Estou falando fisicamente, e eles estão abrindo e abrindo bem grandes, não é coisa acanhada. Fora que eles compram as empresas, né? Eles vão lá e compram um percentual das instituições, então tu pensa que ela é brasileira, já não é mais. Ele comprou lá um percentual, 40%, 51%, daí ele já tem o poder de voto, né? Quando a gente foi visitar Candiota, com o professor Gilmar, que a gente fez uma visita técnica em Candiota, é chinesa. Então, lá dentro, um engenheiro que nos atendeu, que foi o nosso guia, ele era supervisor. Lá ele disse assim, só se fala inglês, né, o mínimo é inglês, porque o chinês, ele não vai querer aprender o português, então ele vai falar em inglês, né, o funcionário que entra lá, que queira galgar uma função maior, tem que saber no mínimo inglês, gerente é só chinês, não cresce outro que não seja chinês, quer dizer, tá dentro do nosso Brasil, tá aqui no Rio Grande do Sul, tá lá no interior, lá perto de Bagé, Candiotas, né? Então, a concorrência está aí, né? Mudanças demográficas adversas, requisitos regulatórios onerosos, né? Então, eu quero abrir uma empresa, vamos atuar nessa área. Tá, mas no planejamento estratégico você viu lá uma oportunidade, mas daí você vai aqui requisitos regulatórios onerosos, e eu tenho recursos para isso, né, então eu vou partir para essa outra parte, mudando, para ver se eu consigo, né, mudanças adversas no câmbio, na política do comércio, que nem câmbio, olha quanto está o valor do dólar, se eu compro no dólar, estou ferrado, e tem empresa que quebra porque a matéria-prima toda dela é em dólar, e às vezes ela não consegue repassar, daí tá ferrada, né? Por isso que às vezes é interessante exportar e às vezes é interessante importar, né? Para exportação o dólar é ótimo, para importação não. E nas políticas de comércio exterior e outros países, mudanças nas preferências e necessidades dos compradores, também é uma ameaça. Opa, o pessoal está mudando, eles não estão mais querendo isso, e é o produto que eu faço, uma baita de uma ameaça, o que eu vou fazer? A ameaça, a gente não tem como eliminar a ameaça, porque ela está lá, existe. Agora, o que eu posso fazer é minimizar ela ou neutralizar ela, né? Mas eu não vou acabar com ela, porque ela me ameaça, mas também ameaça os outros, né? Outras empresas. E no ambiente interno, como a gente já tinha visto ali, pontos fortes e fracos, né, que permite avaliar de forma realista as capacidades e limitações da empresa, do seu produto, do seu serviço, né, então ela é obtida pela análise dos ambientes, do marketing, operações, finanças e pessoas. Então, aqui, exemplos de pontos fortes, competências essenciais na área-chave, em áreas-chave. Bom, eu tenho gente boa, treinada, capacitada nas áreas-chave. Ponto positivo. Ponto forte. Recursos financeiros adequados. Minha saúde financeira é boa, eu tenho um certo reserva financeira para fazer um investimento, enfim. Boa imagem junto aos clientes, líder de mercado reconhecido, tecnologia patenteada. São exemplos, né, de pontos fortes. Melhor capacidade de produção, melhores campanhas publicitárias, habilidades tecnológicas superiores. E os pontos fracos? Sem direção estratégica clara, lembra que eu disse? Assim, o que nós vamos fazer? Tu fica naquele mundo, naquela rotina de resolver problemas, e quando você vê, não tem estratégia para ir adiante, para crescer.
Instalações obsoletas, falta de experiência e de talentos gerenciais, ausência de algumas habilidades e competências chaves. Por exemplo, eu sou bom, a nossa organização, ela é boa na parte de desenvolvimento de produto, mas não é boa na hora de negociação. Um exemplo. Afetada por problemas operacionais internos, imagem pobre no mercado, habilidade de marketing abaixo da média, custo total unitário mais alto em relação aos competidores importantes, quer dizer, lembra que eu falei do caneco? Né? O custo é mais alto que meu concorrente. Aí eu tenho que me voltar para ver por que meu custo está mais alto. Porque eu tenho um processo, instalações obsoletas, né? Ou falta de experiência, não tem experiência para lidar com a máquina, acabo gerando muito refugo. E aí eu vou colocar, né, nessa matriz, eu vou citar aqui, eu vou escrever aqui, ó. Mas por que, professora, se já está lá? Gente, assim é mais fácil de visualizar. Pensem, a gente precisa fazer planejamento estratégico, a gente não faz sozinho, faz em equipe, faz, né, e uma equipe tu tem que enxergar, tu tem que ver para conversar, esse ponto forte aqui pode matar uma ameaça, ou neutralizar uma ameaça. Eu tenho essa oportunidade aqui, mas o meu ponto forte, o meu ponto fraco aqui, hoje eu não consigo resolver ele para aproveitar essa oportunidade. Então, com a matriz, você consegue enxergar isso. Aqui, ó, que eu coloquei um exemplo de matriz, ó, pontos fortes, adequada à lei ambiental. Professor, mas isso é uma lei, tá. Sim, mas, de repente, você... são poucos na área em que você atua que estão com toda a adequação da lei ambiental. E isso já tem um diferencial. Você pode falar, pode divulgar, pode dizer, olha, nossos rejeitos, não sei o quê, pode. Então, ali é um ponto positivo. Excelente capacidade de produção, parceria com fornecedores é um ponto forte, porque nem todas as organizações nessa área conseguem. Então, com a parceria dos fornecedores, eu consigo atender pedidos mais rápidos, por exemplo. Então, eu tenho um diferencial. Imagem pobre no mercado, instalações obsoletas. Claro que aqui há uma contradição, né, gente? Mas aqui é porque eu só quis colocar para vocês enxergarem, tá? Custo total unitário mais alto que o concorrente, venda somente por representante. Por que é um ponto fraco? Porque é só representante, devia de ter fornecedor, deveria de ter vendedores. Mas depende, porque no meu ponto de vista, representante é melhor, porque não tem um custo disso. Tudo bem, vai de empresa para empresa, né? Mas, às vezes, o que é o ponto forte para uma pode ser um ponto fraco, forte para uma é um ponto fraco para outra. Mercado valoriza empresas preocupadas com o meio ambiente. Bom, se a gente cruzar aqui, ó, mercado valoriza empresas preocupadas com o meio ambiente, e eu estou adequada à lei, esse meu ponto forte vai fazer com que eu consiga aproveitar essa oportunidade que o mercado está me apresentando. Eu vou procurar esses clientes, né, que estão alardeando, né, que querem empresas preocupadas com o meio ambiente. E aí eu entro, eu sou uma, né, então é um ponto forte. Governo criou incentivos para exportação, Mercosul. Então, eu tenho aqui excelente capacidade de produção. E o governo criou incentivos para exportação. Será que eu não posso exportar? Qual é o país que consome? Daí eu vou lá fundo. Diz assim, o que esses países consomem, né, em termos de meu produto? Eles têm muitas empresas nacionais lá que produzem o meu produto, ou o meu produto ele é um produto diferenciado?
Qual é o preço que eles vendem lá dentro? Quanto que é o meu? Será que eu consigo concorrer? Nem toda oportunidade que o mercado mostra, apresenta, a empresa pode ser que consiga usar. Não sei. Acho que, às vezes não, dependendo dos pontos fortes e fracos dela e dependendo para onde que ela quer ir. Por exemplo, ela quer crescer internamente primeiro, então por que ela vai exportar? Não, meu foco não é exportação hoje. Meu foco é vender lá para o sul, São Paulo, Rio, isso é que eu quero. Eu não quero sair do país, porque saindo do país a gente tem algumas restrições, enfim, ameaças, clientes mais exigentes, clientes exigentes e a minha imagem é pobre no mercado. Então, só potencializa o problema. Né? Já um cliente exigente, se souber que essa empresa, ela não tem uma boa imagem no mercado, mas muito obrigada, mas não estou interessado, e deu. Ameaça, a recessão é uma ameaça, né? Mas ela é uma ameaça, às vezes ela é uma oportunidade, depende do tipo de produto que você está vendendo. Vendas a varejo pela concorrência, quer dizer, é um produto que é uma indústria que só vende para atacado, mas a mesma, uma concorrente, uma indústria concorrente, já começou a vender a varejo. Opa, mudou completamente o cenário. Assim, esse cara, o que ele está fazendo? Por quê? Porque ele está conseguindo mais clientes, né? De repente, ele abre a loja dele e consegue, porque se ele abre a loja dele e vai vender ao preço de mercado, ele ganha mais, porque se ele vai vender para um lojista, ele tem que vender mais barato. Agora, quando ele vende para o cliente final, ele vai vender o mesmo preço que até ele pode barganhar que o atacadista, né, que o lojista. Então, ele tem um valor agregado maior. Concorrência com tecnologia de ponta. Concorrência com tecnologia de ponta, quer dizer, a minha concorrência tem uma tecnologia melhor que a minha. E essa tecnologia, o que ela pode beneficiar a mais, né? Ou reduzir custos, ou fazer um produto melhor para o cliente, porque o cliente pode não, o meu produto não ser diferente do meu concorrente em termos de produto. A tecnologia pode como se diz, beneficiar só a organização através de redução de custos, ou essa tecnologia realmente beneficia o cliente com um produto melhor. Então, importante, quando nos referimos aos pontos fortes e fracos, estamos nos referindo àquilo que a empresa tem gerenciamento, aquilo que ela pode decidir. Eu decido sobre isso. Então, pontos fortes e fracos. Preço, estoque, localização. Agora, no caso da oportunidade da ameaça, ela não tem gerenciamento. Ele está lá, você aproveita ou não. Oportunidade de exportar. Bom, se eu identifiquei uma oportunidade de exportar, não só eu, meus concorrentes também. Eu não tenho como dizer assim, não, vocês fecham, só abrem para mim. Não, a oportunidade está aí. E você vai aproveitar se você quiser. A ameaça é a mesma coisa, a ameaça não é só para mim, para os demais também, né? Ou não, se eles conseguiram já neutralizar essa ameaça, então ela é só minha. E aqui, eu fiz uma atividade que vocês vão fazer agora, tá? Eu vou abrir a telinha, eu vou abrir ali uma outra planilha, e vocês vão me dizer, Amadeu possui uma joalheria e ótica, e conta com uma equipe de 6 funcionários, tá? Uma joalheria e ótica, tá? Então, vende joias e óculos. Ele tem 3 vendedores, 2 técnicos de manutenção e um caixa. São 6 funcionários. Seu faturamento é muito bom e pensa em abrir uma filial em outro ponto da cidade. Para isso, ele, junto com a sua equipe, levantaram as seguintes informações.
país com a pandemia. Aí, o que eu quero de vocês aqui? Vocês vão ter que me dizer se isso é ambiente externo, se é uma oportunidade, se é uma ameaça, se é um ponto forte ou um ponto fraco. Imagine que isso aqui foi um brainstorm, tá? E aqui vocês vão me dizer o que é o país com pandemia. É um ponto forte, um ponto fraco, uma oportunidade ou uma ameaça? Agora, Eu acho que é uma ameaça, professor. os demais concordam? Eu também acho que seria uma ameaça, prof. Porque Sim. é uma joalheria, né? Tá, mas não é só por ser joalheria. Mas o que quer dizer? Por que é uma ameaça? Porque também ela é A quantidade de funcionário também? Vamos lá. Ele é a oportunidade e a ameaça está dentro do ambiente. Pontos fortes e fracos está dentro do ambiente. Interno. Interno. E oportunidades e ameaças está dentro do ambiente Externo. externo. Então, quando se fala pandemia, já podem ficar, já se ligam. Opa, isso é externo, porque a empresa não cria pandemia, né? Então, tá, ambiente externo. Agora, oportunidade ou ameaça? Vocês disseram ameaça. Concordam? Concordam, né? Ameaça. Aumento da taxa de desemprego. O que é? Ameaça? Para a empresa joalheria e ótica, o que é aumento da taxa de desemprego? Uma ameaça também? Uma ameaça. Porque desempregado não vai procurar comprar só comida, né? Com o dinheiro que ainda tem, primeiro se sustentar, né? Baixa do valor dos aluguéis. Ó, ele quer abrir uma filial, tá? Baixa do valor dos aluguéis. Oportunidade? O que é isso? Oportunidade? Oportunidade. Ok. Equipe de vendedores qualificados. Pontos fortes? Ponto forte. Cidade de 40 mil habitantes e tem 10 joalherias e óticas. Ameaça? Ameaça. Muita concorrência, né? Eu ia dizer carazinho, professora, que é só o que tem carazinho. E diz que vai abrir mais um no novo shopping, né? Ai, ai. A empresa tem crédito com os fornecedores. Ponto forte? Ponto forte, concordam? Oportunidade? Aí é bem interessante, né? Porque esse é um dilema muito comum, assim. Porque, assim, ó, é uma oportunidade no sentido assim, eu com crédito eu consigo, mas quem é que conquista o crédito? É a empresa, né? Então, é com a boa relação, né? Pagar sempre em dia e tal, faz com que você tenha uma conquista de crédito. Então, ela é um ponto forte, mas ela é muito fácil de ser confundida com oportunidade. Tu é um bom cliente para o teu fornecedor, simples assim. Exatamente. É um ponto forte. Próximo ao novo ponto, já tem 2 joalherias e óticas.
Ameaça? A loja não tem um gerente. Quem sempre esteve à frente foi o proprietário. Seria pontos fracos? Ponto fraco. Por que é um ponto fraco? Porque mostra que não tem uma estrutura, para assim, crescimento, né? Não tem nesse sentido assim? Exatamente. Porque se tu vai abrir uma nova loja, né? Então são duas, o proprietário é um só. Então ele vai deixar quem na outra, né? Então ele não preparou ninguém para substituí-lo quando ele for abrir a nova loja, ou até para colocar uma pessoa lá, né? Então é um ponto fraco que ele tem, que ele não preparou ninguém ainda. A loja não trabalha com redes sociais. Ponto fraco também. Ponto fraco, má divulgação. É, exatamente. Amadeu é muito conhecido na cidade como um empresário preocupado com as causas ambientais. Ponto forte? professora. Ponto forte, porque é ele, né? Ele passa essa imagem e ele, de repente, pode utilizar essa imagem lá quando ele achar que tem um gancho, né? Então, você vai agora, vamos ver aqui, ó, país com pandemia e aumento do desemprego, são duas ameaças. Vem aqui e coloca aqui. Tirar aqui, né? Oportunidade. Ele tem mais ameaça que... Mas hoje também, né? Ah, quando eu montei isso aqui, que espírito que eu tava, só tem ameaça aqui. Opa, isso aqui é um ponto forte. Ah, mas que legal, eu já tinha feito isso. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui nós temos tudo colocado, e aí a gente vai, enfim, ver. Pontos fortes, equipe de vendedores qualificado. Bom, se ele tem vendedores, ele quer abrir uma loja, e ele está a gente está dizendo, a gente fez um brainstorm do que ele tem hoje. Ele tem uma equipe de vendedores qualificados. Então, será que ele pode, de repente, deslocar, né, algum vendedor para a loja nova?
Porque esse vendedor vai puxar a equipe nova, né? Porque ele já tem toda a cultura da organização, então é um ponto forte. A empresa tem crédito com fornecedores. Bom, para ele abrir uma loja nova, é muito importante ter crédito no mercado, porque ele vai ter que fazer todo um estoque para a loja nova. Amadeu é muito conhecido na sociedade como empresário preocupado com causas ambientais, então ele já tem uma boa imagem na sociedade, ele já tem sabe aquele, você não sabe o que é, mas você já olha com bons olhos aquela pessoa, e isso é muito importante quem tem negócio, porque se ele é visto como antipático, não interessa no que, ele é antipático. É ou não é, gente? Concorda ou não? Sim. Né? Aí, pontos fracos. A loja não tem um gerente, quem sempre esteve à frente. Bom, como é que ele pode minimizar isso? Teria como? Bom, ele pode pegar um vendedor e promover ele como gerente, né? E aí, com algum critério. E aí ele tem uma pessoa, treinar rapidamente, mas como vendedor ele já conhece todo o sistema, e aí então treinar para uma gerência, ou dar treinamento, mandar fazer treinamento de liderança e coisa e tal. Eu consigo minimizar? Consigo. A loja não trabalha com redes sociais. Bom, aí ele tem como resolver esse problema, gente? É fácil de resolver? Sim, só criar. Muito fácil agora, Instagram, Facebook. Exatamente. Então, são dois pontos fracos. Claro que o gerente não é tão fácil assim, mas o segundo problema ele consegue resolver rapidinho, né? Agora, oportunidades. Conseguir aluguéis mais baratos de lojas, né, de espaço, né, comercial. É uma oportunidade hoje. Hoje os aluguéis estão bem mais em conta em função que muitos comércios estão fechando. Então, esse é uma oportunidade, né, diante de um cenário ruim. Agora, as ameaças, o país com pandemia, é uma grande ameaça para esse negócio? Estou perguntando. É a maior das ameaças. Exatamente. Porque relojoaria e ótica ainda tudo bem, óculos se quebrar e a pessoa não enxergar, vai ter que comprar, mas ele manda consertar, né? E não vai se gastar com como se diz, né? Com supérfluos, poderia se dizer assim, né? Produtos enfim, que é para adorno, né? Que é para enfeitar. Aumento da taxa de desemprego, que é... Fala. E mesmo que ele possa ter uma boa estreia e possa conquistar uma boa clientela, futuramente pode nascer também as inadimplências, né? Que pode se tornar uma grande ameaça ao negócio. Com certeza, com certeza. Então, um país com pandemia, aumento da taxa de desemprego, quer dizer, redução do cliente, né, da clientela. A cidade de 40 mil habitantes já tem 10 joalherias e óticas. Vejam, a Carazinho tem 60 mil habitantes. A gente tem 10 relojoarias? Quem mora aqui? Tu chegou a contar? Tem? Sim. Tem 10 ou tem mais que 10? Eu acho que dá nessa casa, mais ou menos. E agora tu imagina numa cidade menor ainda, né? Com desemprego, as pessoas não saindo, se elas não estão saindo, elas não estão consumindo. Próximo de um novo ponto, já tem 2 joalherias e óticas. Esse é o nosso cenário. E outra coisa, é um comércio caro, né? É um comércio que não abrange praticamente, vamos dizer, abertamente todos os públicos. Então, não é algo barato de se abrir, se manter e que vai dar retorno, né?
por se tornar de algo que não seja tão sustentável, digamos assim. Não vai atingir a grande massa da categoria A, B e C, né? Exatamente. Então, essas ameaças aqui, elas são muito fortes, que não tem como minimizar. Tu tem como minimizar a pandemia? Não. É um agente externo, né? Podemos prever que depois da vacinação, hoje, como é que ele diz assim, bom, hoje a perspectiva é até a metade do ano, até setembro? Não sei, pode ser que sim, mas vai depender da quantidade de vacinas, né? A questão do desemprego, até, porque assim, né, a indústria, ela não sofre assim na hora, ela tenta segurar, mas quando ela arria, eu digo, começa a demitir e começa a reduzir a produção e desativar algumas áreas, para ela voltar, ela não volta assim, da noite para o dia, porque do mesmo jeito ela vai ter que, primeiro, ela não vai sair contratando desesperadamente, ela vai começar lentamente, de acordo com o número de vendas, né? E as vendas vai depender se as pessoas têm dinheiro para comprar. Então, é um ciclo, né? Então, o desemprego aqui, ele é muito, muito pesado para um comércio que não é de primeira necessidade. E ele já tem concorrente, já começa aqui num ponto onde ele tem concorrente. Então, para matar esses dois concorrentes aqui, ele teria que ser uma coisa bem diferenciada, né? Porque tu também, ótica e joalheria, tu também tem a questão da fidelidade, da credibilidade, tá certo que com os pontos fortes do Amadeu ser conhecido na cidade, isso dá a ele crédito no mercado em termos de confiabilidade, de ir no estabelecimento que ele está abrindo, né? Mas ele já começa a competir com gente que já está lá, né? E aí, ao ver de vocês acham que vale a pena abrir essa relojoaria agora? De forma nenhuma. Nem pensar. Não. E seria até uma filial, né? Então ele já tem uma, né? Então abrir outra, acho que no momento não. No momento, não. Isso, gente, que vocês estão concluindo aqui, deixa eu ver um pouquinho a carinha de vocês. Isso que vocês estão vendo aqui, estão dizendo aqui, é uma análise de cenário. Ali nas ameaças, ele deu um cenário, né? Tem uma oportunidade, mas em relação ao cenário mais das ameaças, ela é muito, os indicadores de ameaças é muito grande, né, para se arriscar a abrir um negócio agora. E tem gente abrindo, tem gente fechando, tem gente abrindo, mas se você for ver, é sempre na área que está abrindo. É de quê? Alimentos, professor? Alimentos. Tem uma colega de vocês aí que está trabalhando, que abriu uma loja há pouco tempo, não sei se é uma filial ou se foi transferida, há pouco tempo na área de alimentos, que era para estar na aula, não sei se era na aula. E mas abriu-se assim, bom, alimentos dá, porque parar de comer tu não vai parar, tu vai abaixar, tu vai, em vez de comer lá a bolachinha recheada, tu compra a bolachinha Maria para os teus filhos, que é mais barata, que vem um volume maior, mas tu não vai deixar de dar, se tu puder comprar, é claro, né? Enfim. Então, voltando, é analisando assim que a gente vai montar o nosso cenário. Ó, a elaboração do cenário minimiza a possibilidade de erros da empresa. Sua condição fundamental é conhecer profundamente o ambiente onde está inserida.
a fim de formular corretamente as estratégias. Então, de repente, no caso dessa empresa, estava lá no objetivo abrir uma filial, tá? E vamos supor que ele tenha feito esse cenário, esse objetivo de abrir uma filial em 2018. Eles fizeram um planejamento estratégico onde, né, previa a abertura de uma filial até 2021. Por isso que ele, né, a intenção é abrir uma filial. Só que 2018 não tinha pandemia, nós estávamos crescendo, teve a eleição, né? Teve a eleição em 2018. Então, estava porque em anos de eleição, dependendo do teu ramo, e dependendo de que tipo de eleição, ela também para um pouco, né? Mas, enfim, 21, vamos abrir uma filial, tá? A gente está crescendo e tal, papapá. Aí, 19, trocou novo presidente, a economia continuou crescendo e começou a crescer realmente, porque estava meio estagnada, e começou a incentivar. Aí o cara se empolgou mais ainda, não, mas tudo indica que nós vamos conseguir abrir, vamos colocar outros produtos aqui na nossa loja, vamos enriquecer essa loja, vamos fazer fundo, ter dinheiro para poder abrir a outra, porque tem que comprar matéria-prima, né, enfim, produtos para vender e tal. E aí chega 2020, e aí vem a pandemia, ou de repente a loja já estava meio que organizada para abrir em 2020, segura 2020. Não sei o que vai acontecer, não é hora da gente, né, vamos segurar. E aí foram fazer um novo, vamos revisar nosso planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico tem que ser revisto continuamente, de período a período. E nessa revisão do planejamento estratégico, você tem que fazer nova análise do ambiente. E na nova análise do ambiente, ainda não é hora de abrir a filial. Deixaram de ter esse objetivo de abrir a filial? Não, mas não é hora, porque o cenário está me mostrando isso. Né? O ambiente está me mostrando isso, que ainda é arriscado eu empregar um dinheiro que vai ficar parado, porque eu vou comprar peças que eu não vou conseguir vender, e eu vou ter que pagar por essas peças, por mais que eu tenha crédito, uma hora eu tenho que pagar, né? Então, a construção de cenário lida em duas dimensões, de fatos e das percepções. O ambiente me deu fatos, e com esses fatos eu faço a minha percepção. E aí, a minha percepção, gente, também vai contar com a minha experiência de vida, minha experiência profissional. Então, a gente pode ter percepções diferentes, porque são pessoas diferentes, com olhar diferente, com experiências diferentes. E se a pessoa não teve experiência? É novinha, né? Aí você pega lá um jovem, né, que saiu do 2º grau, louco para um desafio, não, mas vamos lá, nós vamos, assim, daí o outro que está lá, já viveu, né, já teve uma experiência de altos e baixos, assim, não, agora não é hora. Então, vai da experiência de cada um, né? Construir cenários exige trabalhar com fatos, mas com propósitos de incentivar a coleta e transformação das informações, né, sobre fatos de significância e percepções novas. Bom, então a construção de cenário envolve investigação e busca qualificada de informações. O ideal é traçar 3 cenários, o cenário realista, otimista e pessimista, gerando 3 futuros planos. Né? Então, a metodologia para trabalhar com o cenário propõe estar preparado para responder a pergunta: o que acontecerá se? Então, a realista, o que nós temos hoje? Olhando lá para a relojaria.
Bom, nós temos hoje que a pandemia está aí, há previsões e muitas divagações, ninguém chegou e disse assim, tal dia vai terminar, tal dia todo mundo vai estar vacinado e todo mundo vai trabalhar em franca, né, no mercado e que vai... Não. O que nós temos é previsões muito empíricas e tal. Essa é a nossa realidade. Então, a gente não tem previsão de quando vai terminar a pandemia. Não. Então, em cima desse cenário, eu vou concluindo, né, assim, nós não vamos abrir a relojaria em 2021, vamos deixar todo mundo ser vacinado, vamos ver como é que vai ser a reação do mercado em termos de empregabilidade, porque empregabilidade e renda, né? Porque pode ter uma empregabilidade com salários mais baixos, né? E vamos programar para abrir a loja só em 2022. Esse é o realista. O otimista, não, a pandemia, bom, se eles conseguirem vacinas e todo mundo se vacinar, e todo mundo diz assim, até maio, que é o que alguns estão dizendo por aí, ó, isso eu estou inventando, tá? Gente, mas vamos supor que a gente tem esses dados também. Aí, a gente pode inaugurar, por exemplo, em setembro, porque daí as indústrias, blá, 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 blá. Então, se a gente inaugurar em setembro, como é que a gente vai fazer o planejamento para deixar essa loja pronta para a inauguração em setembro? Um olhar pessimista. A pandemia não acaba em 2021 e vai entrar 22 adentro. Vai ser uma quebradeira, nós estamos prevendo que o Brasil vai se tornar uma Argentina. Bom, se o Brasil se tornar uma Argentina, mas nem em 23 eu vou abrir eu vou cancelar a abertura da filial e vou me agarrar só na minha matriz, porque só uma e ficar e se manter ainda está no lucro. Isso são 3 cenários. Aí, então, o primeiro cenário é eu inaugurar a loja em 2022. Então, eu faço um planejamento para a inauguração da loja em 2022. Eu faço um planejamento para inaugurar, otimista, para inaugurar em setembro de 2021. E faço um outro plano, que é o pessimista, onde eu não tenho como abrir a loja, e como é que eu vou fazer para manter a loja que eu tenho hoje? Seriam os 3. Como é que as empresas grandes fazem, né, esses grandes conglomerados? A gente está falando de uma relojaria aqui, pequena, mas, por exemplo, o governo afeta muito as empresas. Então, vamos supor a indústria. Vocês acham que os bancos, essas grandes indústrias, esses grandes empresários, não têm é o famoso plano A, plano B, plano C? Bom, se o Bolsonaro ganhasse, vamos supor lá no planejamento estratégico em 2018, se o Bolsonaro ganhar, ele tem o viés de promover, porque ele tem o plano político dele, né, de trabalho. Então, você vai lá, que todo candidato tem que ir lá registrar. Não, meu plano é esse. Ele vai incentivar a indústria, ele vai incentivar o setor tal, então eu posso investir. Bom, isso é um plano. Mas e se o Haddad ganhar? O Haddad já é da linha do Partido Trabalhista, ele incentiva as pequenas empresas e incentiva a agricultura. Estou inventando, tá? Bom, então nós não vamos conseguir bons investimentos, nós não vamos conseguir empréstimos, por exemplo, para o BNDES, porque o BNDES está voltado todo para a agricultura, com a administração na linha petista. Na linha bolsonarista está nessa linha. Então, eu faço mais de um plano, porque as pessoas têm que... Você sempre tem que ter uma rota, gente. A gente não pode ficar
haver navios, né, solto no mar, a gente tem que ter um caminho. E a empresa, quando essas eleições, essas trocas de governadores, até de prefeito, eles mudam muito. Então, eu preciso saber se eu quero fazer um investimento, se eu quero fazer uma coisa maior, eu preciso saber para que linha o governo está, porque daí eu vou saber se eu vou conseguir aproveitar alguma oportunidade que vai ser dada, ou ao contrário. Bom, eu não vou receber nenhum benefício, quem vai receber benefício é o setor tal. Então, eu tenho que pensar em outras estratégias, certo? Então, como é que eu identifico, como é que eu monto o cenário? Identifico as minhas forças externas, escolho os indicadores que mostram essas tendências dessas forças externas, quer dizer, não é só o achômetro, analiso os meus pontos fortes e fracos, e aí eu descrevo o cenário através de uma interpretação de dados coletados e a consequência de sua decisão, né? Então, em cima disso, é que no final eu vou tomar a decisão. Eu traço tudo isso, viu o que a gente fez na relojaria? Ah, tem isso, tem aquilo, então, afinal, vale a pena abrir agora ou não? Não, não vale, não vale, não vale. Realmente, então não vale. Então, o nosso planejamento vai ser para outra linha. Alguma pergunta, comentários? Tranquilo? Eu sei que é bastante conteúdo, né? Mas essa atividade agora, que eu vou passar para vocês, é o que a gente ensaiou antes, é o que a gente fez junto. Então, nós temos aqui a Cafeteria Império, tá? Cafeteria Império, ela tem uma história. Vamos ver aqui, eu vou abrir essa Cafeteria Império para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Ela pode ser feita em grupo, tá? De até 3. Então, tá aqui ela, ó. É de propriedade de Manuel e de Maria de Souza, que fundaram em 2003. Hoje a família toda se dedica e trabalha na cafeteria, isto é, o casal e os 2 filhos, além dos 10 funcionários. O negócio é o orgulho da família, mas o casal se deu conta que, como os filhos estão adultos e prestes a formar suas próprias famílias, a renda já não é mais tão interessante, pois não atenderá às necessidades do casal e dos 2 filhos. O senhor Manuel e a senhora Maria estão em um dilema. E isso é um dilema de muitas famílias, gente. Isso não é tão anormal, né? Que a família começa um negócio, os filhos vão lá ajudando, só que daí cada um está formando a sua família e o dinheiro é só de uma fonte, que é aquele negócio. Então, o Manuel e a Maria estão pensando, ou eles ampliam o negócio para um restaurante, e assim aumenta a renda, hoje eles só têm cafeteria, ou amplia a própria cafeteria, ou melhor, os filhos partam para o mercado de trabalho, deixando a cafeteria para cargo somente dos pais. O prof, Fala. posso fazer uma pergunta? Pergunta. Baseado no que foi colocado ali, que se ele ampliar o negócio para um restaurante vai ser aumentada a renda. É uma suposição? Uma suposição, porque cafeteria só vende café e lanche. Num restaurante você vai aumentar, o teu leque de produtos. Eu vou aumentar, eu realmente concordo, até eu concordo, vou aumentar o leque de opções, espaço, gourmet, cardápio, mas não necessariamente vai ser aumentada a renda. Pode ser que não seja uma consequência alcançada. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque está sendo afirmado, né? Pode ser sim, pode. E aí, analise as questões abaixo e identifique os pontos fortes e fracos. O que aconteceu? Aqui tem um brainstorm, ó. Aqui tem um brainstorm de 17 itens, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o que é oportunidade, o que é ameaça, o que é ponto forte, fraco.
vocês vão colocar nessa planilha, depois, analise a matriz e trace o cenário realista. Só quero um cenário, tá? Dando parecer se é possível ou não investir no crescimento neste momento e em qual negócio se mantém somente a cafeteria e justifica a sua resposta. Quer dizer, dessas 3 opções, né, o que vocês acham que deveria ser feito e justifica a sua resposta? Tá? Ok? Professora, Fala. não postou ainda, né, essa atividade. Mas que coisa séria. Tá certo. Não está postado, eu só não liberei. De novo. Isso que eu entrei na aula e não vi. Só um pouquinho. Qual que é o prazo de entrega, prof? Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a aula. Dia 3. Dia 3 cai que dia? Sábado. 13 é sábado. Data é segunda. Mas Gurito, tem até feriado na sexta. Ah, mas é melhor, aí assim a gente consegue aproveitar o feriado e não fica preso no feriado fazendo atividade. Desde quinta até quinta-feira não tem aula, né? Não tem aula. Então, tu tem quinta... Vamos fechar no domingo, então. Sim, prof, eu tenho aula na quinta, orientação de TCC. Mas a professora vai dar por conta, porque é feriado. Gente, nós negociamos no início do semestre, né, senhor Robson? Lembra? Faz hoje. Hoje eu tô fazendo prova já na matéria EAD já. E aí, gente? Até domingo, né, pessoal? O que vocês acham? Ajuda até domingo. Prof, vai ser o mesmo esquema de todo mundo do grupo postar? Sim, tem que cuidar, gente, porque teve aluno que não postou, tem alunos que estão esquecendo de postar o trabalho, fazem em grupo e acho que o grupo, postando, a tua nota só vem se você postar, senão fica sem nota. Fazendo a metodologia, prof? Não precisa, é responder ali naquela folhinha. Robson, vamos deixar no sábado, porque dá para... Bom, tu tá fazendo prova hoje, né? Mas você tem quinta, você tem essa manhã tu tem aula... Acho que tu não tem aula amanhã, não? Tu deve ter estrutura... Tenho aula amanhã contigo, daí tenho aula na quinta e tenho aula na sexta. Só que daí vai ser feriado, mas acho que ajudaria geral, né? Mas tranquilo, prof, se não dá para ser domingo também, por mim, tudo bem, sem problema, só para eu estar pensando nos colegas, né? Não, mas vocês conseguem rapidinho, façam agora que... Bom, se bem que tu tá fazendo prova, mas enfim. Cada um com seus problemas, Robson. Tranquilo, prof, tranquilo. Tá bom. Certo, pessoal? Se tiverem dúvida, vocês podem me perguntar ali no WhatsApp, não tem problema, mas eu acho que ficou bem, a gente exercendo antes em aula ali, né? Foi possível vocês entenderem bem a atividade, tá?